Amém? Já orei? Vamos ouvir a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, é motivo de muita alegria nós estarmos na presença do Senhor, né? Não existe outro lugar melhor, irmãos, lá fora no mundo, do que estar nos atos do Senhor. A própria palavra diz isso, que mais vale um dia em teus atos do que 1000 em outros lugares. Se alegre essa noite, se alegre nesse lugar. Como o pastor aqui, ele sempre fala, pode ser esse seu último culto. Jesus pode voltar ainda hoje, querida. Aleluia. Pode ser o último culto para muita gente, irmão, aqui. Jesus pode voltar antes para muita gente. Jesus pode recolher alguém aqui. Aleluia. E nós precisamos, irmãos, dar o nosso melhor para Deus. Dar o nosso melhor para Deus, rasgar o nosso coração mesmo, como o pastor bem falou aqui, porque esse é o desejo de Deus, irmãos. O Senhor quer ser glorificado. Amém, querido? Confesso que estava um pouco, ausente pelos trabalhos, mas essa semana já voltei, pastor? Estava aí na quarta, sexta, domingo, já estou, afastado um pouco do trabalho à noite, e retornando aos cultos novamente. Amém, queridos? Me encontro muito alegre, meu coração se alegra muito, só Deus sabe, a minha esposa e o pastor, como que eu estava para poder estar na presença do Senhor, na casa de Deus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Pastor, quando eu estava ali, que eu abri a Bíblia no capítulo 17, o missionário Eduardo disse, capítulo 17 de João. Aí eu falei para minha esposa, o mistério está em 17. Pelo pastor eu não sabia que ia pregar, mas Deus já havia ministrado ao meu coração. Tu vai trazer a minha palavra essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele tem sido fiel na minha vida e eu creio que também tem sido fiel na sua vida. Amém, querido? Como foi na vida dos nossos irmãos que nós lemos aqui, que nós estudamos, Deus, Ele continua o mesmo, Ele não mudou. Amém? Vamos ler alguns versículos. Vamos ler primeiro o capítulo 17, versículo 1, que diz assim: os filisteus reuniram suas tropas para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e armaram suas tendas entre Socó e Azecá, em Éfas-Damim. E Saul e seus homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam em um monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale ficava entre eles. E um gigante saiu do arraial dos filisteus, cujo nome era Golias de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Havia um capacete de cobre na cabeça e vestia uma couraça de escama, cuja peso era de 5.000 siclos de cobre. E trazia perneiras de cobre nas pernas e um escudo de cobre entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de um tear. E a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro. E o seu escudo ia diante dele. E ele ficava em pé, clamava as fileiras de Israel, lhe dizia: por que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei um homem dentre vós que desça a mim. Vamos agora por versículo 14. Davi era o mais moço e os 3 mais velhos seguiam Saul. Mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E o filisteu chegava pela manhã e à tarde e se apresentou
durante 40 dias. E Jessé disse a Davi, seu filho: toma uma dessa efa, desse grão tostado, e estes 10 pães para os teus irmãos, e corre ao arraial a teus irmãos. E leva também esses 10 queijos ao seu comandante de 1000, e vê como os teus irmãos estão passando, e traze-me notícias. Agora vamos para o versículo 28. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu falar aqueles homens, a sua ira se inflamou contra Davi e lhe disse: por que descestes aqui, e cujo cuidado deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois descestes apenas para ver a batalha. Então Davi disse: que fiz eu agora? Porventura vim sem necessidade? E se virou dele para outra pessoa. Repita comigo: outra pessoa. E repetiu suas perguntas, e o povo respondeu como antes. E quando se ouviu as palavras que Davi dizia, elas foram comunicadas a Saul, que o mandou chamar. Aleluia. Pode se assentar. Acredito que a leitura foi necessária para que pudéssemos entender o que Deus colocou no meu coração essa noite para transmitir à igreja. Queridos, nós bem conhecemos a história de Saul, conhecemos também a história de Davi. A gente sabe que Davi era pastor de ovelha, era o filho menor, era o caçula, filho de Jessé, que tomava conta das suas ovelhas. E a gente sabe que Saul era o rei de Israel, mas por desobediência à sua palavra, diz a palavra de Deus, no capítulo anterior, que Deus havia encerrado o ministério com Saul. E Deus dá uma ordem a Samuel para ir até a casa de Jessé, que ele havia provido um rei naquele lugar. Quando chega lá, a gente sabe que logo Samuel apresenta os seus filhos mais fortes, mais belos. E a Bíblia diz que Samuel achou que era um daqueles, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor diz que o Senhor não atentou para a sua aparência. A Bíblia diz que Samuel faz uma pergunta a Jessé, dizendo: acabaram todos os seus filhos? Ele diz: não, ainda tem um, que está lá atrás, apacentando as ovelhas de seu pai. E a Bíblia diz então que Samuel manda chamar, porque não se assentaremos à mesa até que ele venha. E a Bíblia diz então que quando Davi chega, Samuel derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, que era pequeno, que não tinha estrutura, que não tinha formosura de rei. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. Oh glória! O Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. E tem pessoas aqui que o Espírito de Deus já se apoderou da vida dele, pastor, da vida dela, mas ele não toma posse. Ela não toma posse. Ela não acredita que o Espírito de Deus se apoderou da sua vida. E a Bíblia diz, querido, que Davi então voltou a fazer os seus afazeres normal. Porque a unção de Deus, ela não te faz melhor do que ninguém. A unção de Deus não te faz chegar aqui e se achar que é o tal, que é o cara. Não, porque agora Deus está comigo, eu vou fazer, vou acontecer. Peraí, irmãos, Davi foi ungido, mas voltou para cuidar das ovelhas. Davi voltou para o seu trabalho.
Não pense em você que vai ser ungido ou que é ungido e que vai ser diferente de tudo. Não, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que sonhar. Você vai continuar sendo a pessoa, mas com a unção de Deus, com uma sabedoria diferenciada de todas que o mundo pode proporcionar. E a Bíblia diz então que Davi volta a apacentar as ovelhas de seu pai. E todas as vezes que Davi estava apacentando as ovelhas, vira e mexe, a Bíblia fala que via um leão e um urso. E o que Davi fazia? Arrancava da sua barba. Davi tirava as ovelhas do leão e feria aquele que queria pegar a ovelha de seu pai. Passado um tempo, queridos, a Bíblia diz que os filisteus se reuniram suas tropas para a guerra, para guerrear contra Israel. Porque Saul já não tinha mais o Espírito de Deus. E agora os filisteus estão afrontando o exército de Deus. O povo que Deus escolheu para vencer, o povo que Deus escolheu para guerrear, o povo que Deus escolheu para ir à batalha e sair da batalha vitoriosos. Só que agora o povo está acuado, o povo está com medo. Por quê? Porque de dentre os filisteus se destaca um homem chamado Golias, que se apresenta diante daquele grande exército de Israel e diz: eu quero um homem que desça para lutar comigo. E a Bíblia diz que isso se repetiu por 40 dias. E a Bíblia diz que esse Davi, que foi ungido por Deus, ele não podia ir à batalha, ele não era treinado para isso. Ele não foi instruído nisso, mas seus irmãos mais velhos foram. E a Bíblia diz aqui, nós lemos que eles acompanhavam Saul, eles seguiam Saul. E agora seu pai Jessé está preocupado com seus filhos. Hoje é dia dos pais, né, irmãos? Parabéns a todos os papais. Que Deus abençoe. Qual é o pai que não se preocupa com os filhos, né, irmãos? E Jessé está preocupado. E a Bíblia diz então que ele vai pegar aquele menino, aquele moço, aquele franzino. Vai pegar aquele menino e vai falar: olha, Davi, vem cá. Pega aqui esses queijos, pega estes pães tostados, vai até lá. Leva o lanchinho, leva para o comandante de 1000 também. E traze-me notícia de seus irmãos. Quando Davi chega naquele lugar, irmãos, que Davi se apresenta aos seus irmãos, o versículo 28 aqui que a gente leu, seus irmãos logo vão zombar de Davi. Seus irmãos logo vão fazer pouco caso de Davi, dizendo: o que você veio fazer aqui, rapaz? O que você veio fazer nesse lugar? O que você veio fazer aqui? Aqui é lugar de batalha, lugar de guerra. Queridos, e o que tem de gente que às vezes olha para mim, olha para você e diz: o que você vai fazer na igreja? Você vai perder tempo na igreja? O que você vai fazer lá naquele lugar? Um domingo desse, você podendo estar em casa. Um domingo desse, você podendo estar descansando. Um domingo desse, você podendo estar com a tua família. Mas você escolheu a melhor parte. Está na casa do teu pai. Está nos braços do teu pai. E logo seus irmãos vão desprezar. Vão falar para ele: onde estão aquelas poucas ovelhas?
que tu tomar conta no deserto, achando que Davi, pastor, era um rei irresponsável. Mas Davi disse: eu deixei com um guarda. E isso é importante, querido. Enquanto estamos aqui, tem um guarda lá na nossa casa. Enquanto nós estamos aqui na igreja, tem um guarda lá na nossa empresa. Enquanto nós estamos aqui, tem um guarda na sala, tem um guarda no quarto, tem um guarda no quintal, tem um guarda aguardando o teu filho que está se preparando para sair. Aleluia, tem um guarda aguardando a tua família. Tem um guarda guardando a tua parentela, tem um guarda guardando os seus negócios, querido. Não pense você que você veio para cá e Deus vai deixar desamparada a tua casa, a tua família. Não, enquanto você está aqui, tem milícia de anjos trabalhando ao teu favor. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando de tudo que você precisa, de tudo que você necessita. Deus está cuidando de tudo que você precisa. Você não veio aqui em vão essa noite, meu querido. Você não perdeu tempo ao estar aqui. E a Bíblia diz que quando ele vai procurar saber o que ia ganhar, um homem que descesse para lutar, porque ele está ouvindo aquele gigante gritar. Ele está ouvindo. Ele diz: quem é esse incircunciso? A unção, como é que faz a diferença, irmãos? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Alá. Enquanto está todo mundo quieto, recuado, com medo, Davi se apresenta e diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é ele? Se descer a guerra para lutar com ele e vencer, o que a pessoa vai ganhar? Aí seus irmãos logo, vai embora, rapaz. Vai embora, vai cuidar das ovelhas de papai. Sai daqui. Só o que me chama a atenção, queridos, estou todo arrepiado aqui, é que Davi não fica parado ouvindo, pastor, as humilhações, as afrontas que seus irmãos estão fazendo. Tem gente que é assim, irmãos, que acha que só existe uma pessoa no mundo. Existem outras pessoas no mundo. E a Bíblia está dizendo aqui que Davi procurou, eu fiz questão de lermos junto, outra pessoa. Por quê? Porque nós não somos obrigados a ficar ouvindo desabafo e desaforo de ninguém. Nós não somos obrigados a ficar sendo sapateado por ninguém. Deus não te fez para servir de tapete para os outros pisar. A Bíblia diz que Davi vai procurar outra pessoa. Olha o texto que a gente leu. E se virou dele para outra. Versículo 30. E se virou dele para outra pessoa. Porque enquanto existem pessoas que querem nos afundar, existem outras pessoas que querem nos empurrar para mais perto da nossa promessa. Enquanto existem pessoas que querem te humilhar, que querem fazer pouco caso de você, que te desprezam, também existem aqueles que querem segurar na tua mão e querem carregar você até o seu milagre, querem levar você até Jesus, querem levar você para mais perto, para mais próximo da promessa. E essa outra pessoa não tem nem nome, interessante, que diz apenas outra pessoa. Como é que Deus adora os anônimos? São as pessoas que não têm nome,
São as pessoas que não são marketing, mas que são usadas por Deus. Eu não estou dizendo para você se desconectar de pessoas que talvez seja bem próximo a você e talvez esteja fazendo isso com você, mas se desconecte de dar ouvido a esse tipo de afronta, a esse tipo de desprezo, a esse tipo de palavras que vem para entristecer seu coração. Não dê ouvido a essas coisas. Faça como Davi, procure pessoas que querem te ajudar, procure pessoas que vão ouvir você e vão acreditar em você. Não é para você desprezar também, não, queridos, mas se despreze dessas ideias, dessas atitudes de pessoas que talvez está prejudicando a tua vida e o teu ministério de progredir. E você precisa procurar pessoas que verdadeiramente vai te ajudar. E a Bíblia diz, o versículo que a gente leu, 30, e se virou ele para outra pessoa e repetiu as suas perguntas, e o povo respondeu como antes. E quando se ouviram as palavras de Davi, dizia eles, foram comunicadas a Saul, que o mandou chamar. Ah, queridos, você está entendendo? Quando Saul fica sabendo que tinha um menino que teve coragem de descer para lutar, ele falou, manda chamar esse menino. Manda chamar esse menino. Você está entendendo, querido? Tem gente que quer fazer você voltar, retroceder. Tem gente que quer fazer você parar, não quer ver você crescer. Ei, acorda! Tem gente que quer ver você no mesmo estágio. Mas também existem pessoas que acreditam que você pode mudar alguma coisa. Que acredita que a tua fé, que a tua coragem, que a tua atitude, que o teu ministério pode fazer a diferença. E são nessas pessoas que você precisa se apegar também. Porque ninguém nunca vai dizer que eu dependo só de Deus. Não, o milagre de Deus passa pela vida de alguém. Então você precisa de pessoas, você precisa de Deus em primeiro lugar, mas também de pessoas. Não queira se isolar achando que Deus não vai usar ninguém, não. O que Deus vai fazer na sua vida, vai passar pela vida de alguém. Amém, queridos? Essa igreja aqui, para chegar onde chegou, passou pela vida de alguém que talvez nem crente é. Então entenda isso. O que Deus vai fazer na sua vida vai passar pela vida de alguém. E se você não tiver ligado, talvez passa despercebido. Talvez você o despreze, porque talvez você está esperando o Jesus como Israel esperava. Como foi falado aqui na sexta-feira da pregação, né? Uma cavalaria, montado em um grande cavalo. Talvez Jesus venha montado num jumentinho para você. Talvez a pessoa venha com toda humildade, como o pastor falou aqui, talvez venha um morador, né, que é morador de rua, para te dar um abraço, mas é aquele abraço que vai te curar. É aquele abraço que vai tirar de você toda tristeza, toda angústia, toda depressão, todo medo, todo mal. E a Bíblia diz então que Davi vai começar a falar para Saul. Você quer descer para lutar? Quero. Olha, seu Saul, eu apacento as ovelhas de meu pai. E todas as vezes que eu estou apacentando as ovelhas de meu pai, que vem um leão, que vem um urso, para pegar aquela ovelha, e ele pega aquela ovelha, eu vou até a sua barbatana, seu Saul, e arranco a ovelha dele. Isso aqui é forte. Porque lutar e brigar por aquilo que já está ferido, por aquilo que já está talvez em putrefação, poucos fazem. Mas Davi é o pastor que faz a diferença.
Que a Bíblia diz que ele luta e briga não pela ovelha que o leão já mordeu e o urso já mordeu, não, mas que ainda está na sua boca, prestes a se acabar. E a Bíblia diz que ele vai, irmãos, e luta por aquilo. Mesmo que ela volte sangrando, mesmo que ela volte ferida, mas ele não deixa levar a ovelha de seu pai. Ele não permite deixar o leão levar a ovelha de seu pai. E é isso que nós precisamos fazer, querido. É lutar e brigar por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Por aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Não permite, não deixa o leão, não deixe Satanás, não deixe o inimigo da sua alma roubar aquilo que Deus colocou na sua mão para você cuidar, para você zelar. Lute por aquilo que Deus te deu, ainda que alguém já diga, mas já morreu, ainda que alguém já diga, não tem mais jeito, está nas drogas, está no tráfico, está lá no morro, não volta para casa, está na bebida, está na prostituição, continue lutando, continue brigando, ainda que alguém diga, olha, as portas hoje não vai mais se abrir para você, você estudou, você se dedicou, mas as portas estão fechadas, o mundo está em crise, continue lutando, continue acreditando, continue sonhando, porque Deus é contigo para te dar vitória. E a Bíblia diz então que saúde imediato, né, irmãos? Tá bom, menino. Tá bom. Você quer ir a essa peleja? A Bíblia diz que Saul então manda buscar capacete dele de guerra. Saul manda buscar suas armaduras de guerra. Coloca em Davi, para que Davi desça a peleja diante de Golias. Só que quando Davi estava prestes a descer para guerrear naquele vale contra Golias, Davi não consegue descer com aquelas armaduras. Davi não consegue andar com aquele capacete, Davi não consegue segurar aquela espada, Davi não consegue. E quem já viu o capacete do mundo antigo das guerras, talvez em filmes, já pôde perceber que o capacete cobria todo o rosto da pessoa. E talvez se Davi descesse, com aquele capacete para a guerra, iam logo dizer, é Saul que está guerreando, é Saul que está lutando pela gente, é Saul que está guerreando pela gente, porque as armaduras eram de Saul, as armaduras eram de rei. Quem não lembra de um homem chamado Naamã, que ninguém conhecia o que Naamã tinha por debaixo da armadura, porque naquela época o soldado, ele só andava, irmãos, com as suas vestes de soldado, com as suas armaduras. Então ninguém via. Então quem visse Davi, ainda que seja com aquelas armaduras, ia dizer, é Saul. Essa era a estratégia de Saul, fazer Davi vencer o gigante, mas ele mesmo não tinha coragem de lutar com aquele gigante. Tem muita gente assim, irmãos, que gosta de se beneficiar na tua coragem, que não tem coragem. Eu vivencio isso na minha empresa. Pessoas não têm coragem, pessoas não têm, mas se gosta de se beneficiar quando você chega e toma a frente. Quando você desce para a guerra, você desce para a peleja. Só que Deus queria dar vitória através da vida de Davi. E o que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida
Não adianta, vai ser através de você. Aquela pessoa para se converter não adianta, pode vir um presidente aqui, pode vir um pregador mais famoso pregar, mas talvez quando você dá aquele abraço, talvez quando você, aleluia, falar apenas um versículo, uma palavra para aquela pessoa, é onde o poder de Deus vai entrar, aonde a unção de Deus vai se manifestar, e o propósito de Deus vai se concretizar. E foi assim, querido. Davi desceu. A Bíblia diz que Davi pega seu alforje, que é onde o pastor guardava o dinheiro, que é onde o pastor tinha. Davi pega a sua funda, e a Bíblia diz que Davi vai até o ribeiro e pega 5 pedras. Davi pega 5 pedras. Querido, alforje era onde o pastor, já estou terminando, era onde o pastor carregava dinheiro. Dinheiro é muito bom, né, querido? Mas não é tudo. E a Bíblia diz, querido, que Davi, ele vai colocar dentro daquele alforje, não é o dinheiro. Davi vai colocar dentro daquele alforje as 5 pedras. E eu aprendo com isso. Existe de experiência na nossa vida, irmãos, que a gente só vai viver quando o alforje estiver vazio. E eu tenho melhores experiências gravada e marcada em meu coração quando o meu alforje estava vazio do que quando está cheio. Porque quando o alforje está vazio, a gente fica totalmente na dependência. Estou todo arrepiado. É fácil hoje eu chegar ali no posto de gasolina e falar completa. Mas difícil é você sair com seu tanque vazio. Como eu já vi aqui, experiência do pastor, e eu também já vivi isso. De ter que ir lá para Saquarema sem dinheiro, de ter que ir lá não sei para onde, sem dinheiro, sem combustível, mas você entrar dentro do carro e você ir sabendo que Deus vai te dar vitória. Isso sim, são experiências, queridos, que você só vai viver quando o alforje estiver vazio. E essas experiências a gente nunca esquece. Já tive desempregado e Deus mandava carros e mais carros de compra na minha casa. E são experiências que eu tenho gravada em meu coração, que eu nunca vou esquecer. Então, não se desespere se o alforje está vazio. Não se desespere se está faltando hoje para você. Você vai crescer muito, você vai prosperar muito na sua vida, eu profetizo isso. Mas existem experiências que Deus quer que você vivencie. E talvez você não está entendendo o que Deus está querendo fazer na sua vida. Deus quer que você vivencie grandes milagres com o alforje vazio, para que você conte testemunho lá na frente, para que você possa abençoar outras pessoas lá na frente. E a Bíblia diz então que Davi vai diante daquele gigante, irmãos. E o gigante logo despreza, o gigante logo faz pouco caso daquele menino, mas que tinha a unção de Deus na sua vida, que tinha a presença de Deus na sua vida, querido. Essa é que vai fazer a diferença na sua vida, é a unção de Deus. O que faz a diferença na vida de um homem, na vida de uma mulher, é a essência de Deus na sua vida. Não é o quanto de dinheiro você tem, dinheiro é bom, amém. Mas não é a casa bonita que você tem, o carro bonito que você tem, o emprego bom que você tem, a empresa grande que você tem. O que vai fazer a diferença na sua vida é a unção, é a presença de Deus. Zele por ela, busque ela. Se apegue a ela, não perca ela de jeito nenhum, querido, porque ela vai te ajudar em todos os momentos da sua vida.
E a Bíblia diz então que Davi, com a sua funda, apenas com uma pedra, ele derruba aquele gigante. Ele corta a cabeça daquele gigante e recebe a vitória. Você pode se colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus. O que Deus tem para fazer na sua vida, meu amado e minha amada. Os olhos naturais podem até parecer impossível. As pessoas podem o desprezar, as pessoas podem o rejeitar, as pessoas podem até não acreditar como fizeram com Davi. Mas Davi acreditou que a presença de Deus estava com ele. Davi, quando chega diante daquele gigante, ele não diz: ó, vem que eu vou lutar com você, que eu tenho espada. Não. Davi, quando chega diante daquela prova, diante daquela adversidade, ele não confia no seu treinamento. Davi não confia nas suas estratégias. Mas Davi olha para aquele gigante e diz: tu vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus está te ensinando essa noite, me ensinando essa noite, a não confiar em recursos humanos, mas colocar total dependência nele. Acreditar totalmente que Ele é conosco. E quando nós acreditamos e tomamos posse que Ele é conosco e Ele está conosco, querido, não tem gigante que permaneça de pé. Não tem guerra que você não possa sair dela vitorioso e vitoriosa, cantando o hino da vitória. Porque quando você entra nessa guerra, você entra nela já sabendo: eu vou vencer, porque eu não estou sozinho. Eu vou lutar, porque eu sei que Deus é comigo. E Davi foi assim, queridos. Ele não entrou na guerra confiando em si mesmo. Tem gente assim, irmãos, infelizmente, que acredita no seu estudo, acredita na sua empresa, acredita que tem sabedoria, acredita, mas deixa de acreditar em Deus. Deixa de colocar o Senhor em primeiro lugar. E nós nunca podemos se esquecer que é Deus que nos dá a vitória. É Deus que nos faz vencer. É Deus que nos faz chegar ao lugar que Ele preparou para que cada um de nós viéssemos a chegar. Amém, queridos? Feche os seus olhos, eu vou orar por essa palavra.